Hello, peoples. Aham. Tudo bem, gente? Oi, Rê. Hello. Tudo bem? Oi, Jean. Glenn. Olá. Darty. Yeah. Manda convite. Muito bem. Aham. Sim, saudade também. Peraí, só um pouquinho. Vira a Deixa eu câmera só pro fazer outro um negócio. lado. Peraí, deixa eu me posicionar aqui. Eita! Tá me escutando bem? Muito bem. E você me Peraí. ouve bem? Perfeitamente. Ai, que arraso! Olha aí, Maravilhosa. que arraso! Peraí. Isso, acho que deu É rock que and roll. Se esse tu negócio baixa aí um desses pouco o suportes, seu. assim, eles ficam balangando pra lá e pra cá, né? Mas Eu eu não também tinha sofro com outra esse. coisa. Renata! Ai, gente, amigo é tudo de bom, né? Fala sério. Assim, né? Amada, que linda. Você também? Vamos esperar um bocadinho, povo? Eu tô um pouco sem luz, mas tudo bem, né? Em casa Tá é tudo assim, né? tranquilo, dá pra te ver linda. Tá maravilhosa. Tá tudo certo. A Ai, posso ir Raquel falando? chegando. Raquel! Claro! Raquel, eu só aceitei essa live porque é a semana do seu aniversário. É. Olha isso! Mentira. Não, mas que ela seja muito feliz, Sim, né? sim. Ó, o Jean Oi, te dando Jean! oi. Matique A Rose, Matique! Glenn, tá aí. É, Boa. arrasou! Bom, Glenn, é, eu vou explicar para o povo então sobre o que é a nossa live de hoje, né? A gente fez aí um descritivo nas chamadas, mas muita gente acaba não lendo o descritivo e assiste depois, né? Oi, minha sim. mãe. É minha irmã. É minha Minha mãe. irmã. Minha É a irmã. Michele. Oi, Michele. Então é o seguinte, gente, como essa semana, né, é a semana da acessibilidade, a gente está tendo aí uma semana falando muito a respeito dessa temática, né? E Exato. como a gente fala muito em roteiro de estudo do meio, a gente também pensa muito nessas questões, né? Hoje em dia, quando a gente vê esses processos, né, eu não falo de inclusão, mas de inserção dessas pessoas que vivem na nossa sociedade, faz parte do nosso meio, né, mas acabam Exato. sendo sempre excluídas. Então a gente vem tratar desses assuntos. Isso dentro do estudo do meio e fora dele também, né? Sejam nos meios Exato. digitais, seja na vida, na sociedade, enfim. Lógico, nosso foco é o estudo do meio, porque o projeto Conhecendo Roteiros trabalha com Sim. roteiros de estudo do meio. Mas, Arrasou. por conta disso, a gente trouxe esse ser humano maravilhoso, né? Cheio de Uhum. luz aqui, que é a Darty, que é uma super educadora, maravilhosa, uma pessoa brincante, né? Que gosta de brincar, né? Trabalhar a infância. E é trilíngue aí, até onde eu saiba, né? Pelo menos o português, o espanhol e Libras, pelo menos, né? Na verdade, é o português, espanhol e o francês, né? Parlez-vous Porque français, mes Libras. amis? É porque Libras eu tô no processo de aprendizagem, né? Mas tá Comecei esse ano fedendo. também. Tô. Ótimo, ótimo. Eu ainda vou chegar nesse patamar. Eu quero muito.
Então, a gente convidou a Dart porque a Dart é uma pessoa que fala muito sobre isso, ela trabalha numa instituição, ela vai falar um pouco disso depois para vocês, que tem, né, essas pegadas para poder dar esse tipo de acessibilidade às pessoas do PC, né? Então, PCD, aliás, olha eu errando, PCD. Pessoa com deficiência. Isso, pessoa com deficiência. Porque é aquela história, não é portador de deficiência, tá? Porque ninguém porta porra nenhuma. É a pessoa com deficiência. Todos nós somos pessoas com algum tipo de deficiência. Né? Nenhum ser humano, seja ele dito normal, é 100%. Cada um tem uma deficiência. Seja ela psíquica, seja ela motora, seja ela emocional, seja ela física. Né? Em algumas pessoas isso é um pouco mais ampliado por conta de algumas dificuldades e outras não. Mas enfim, todo mundo é. Então não tem esse negócio, mas são pessoas especiais. Todo mundo é especial. Exatamente. Então, e ninguém só para precisa ser tratado de complementar. ser diferente. Perfeito. Já eliminado do teu vocabulário termos como portador de necessidades especiais, ou portador de deficiência. Esse nome deficiência, gente, já é arcaico, é a Idade Média. Assim. E o termo certo é pessoa com deficiência. Até mesmo quando você for escrever, evitar somente a sigla. Assim, o bom é você colocar pessoa com deficiência direto, assim, entendeu? Sim. Por quê? Porque pessoa com deficiência, a pessoa vem na importância, vem na prioridade. E não a deficiência. Entendeu? Assim, então, é como se nós valorizamos a pessoa e não a condição, né? Que ela, a característica que ela tem, entendeu? É isso mesmo. Ai, que arraso! Gente, vou fazer um cumprimento. Napoleão Bonaparte, né? Ele era um cagão. Juro, olha, eu tô apavorada. Eu tô apavorada, nem Napoleão Bonaparte chega aos meus pés do nervoso que eu tô, mas eu tô com um coração tão cheio de gratidão. Lix e Jean, muito, muito, muito obrigada por me dar a voz para falar da acessibilidade e da inclusão social, porque é uma inclusão, né, que envolve sociedade, Sim. né, e eu tô me sentindo um ser privilegiado, assim, e eu piro. Eu sou fã da Conhecendo Roteiros, assim, quando possivelmente eu não tenho a possibilidade, né, de assistir uma live, eu assisto sempre as gravadas e, gente, vocês estão mandando muito bem, assim. Então, para mim, é um grande privilégio. Bonadart foi ótimo. Não é, menina Bonadarte? E falar em Bonadarte, deixa... Olha que chique. Olha ela. Bonadarte eu também amei. Gostei muito. Gente, compartilha aí, manda aviãozinho pra galera, espalhe essa live pra todo mundo, clica nos corações, ajuda a gente aí, porque isso é bastante importante. E é um assunto muito sério, né, que é muito pouco falado. Suzy! Então... Oi, Suzy. Dart, conta pra gente, então, quem é a Dart? Primeiro, pra galera saber quem é a Dart, o que a Dart faz, né, no que a Dart atua, pra gente poder chegar nesse processo de inclusão, né, de acessibilidade, porque tudo tem um porquê, tá, gente? Toda a história, ela tem um início, um roteiro. Então, pra Dart ter chego nesse ponto de trabalhar com essa questão da inclusão, de falar tanto sobre isso, então teve um porquê. Então, conta pra gente a sua trajetória e aí a gente adentra nesses assuntos. Ai, respira. Mas tu sabe que eu tô até mais tranquila. Eu vou me divertir aqui. Ótimo. Essa é a intenção. Bora fazer um exercício comigo? Opa, vamos. Vamos primeiro, antes de eu falar de mim, que tal a gente se autodescrever? Fazer uma audiodescrição da nossa, né, do nosso momento, assim. Sim. Eu sou a Dart, eu tenho pele branca, cabelos castanhos, olhos castanhos. Meus cabelos têm agora 27 centímetros de comprimento, que eu tô esperando chegar no 28 para cortar e doar. E as pontas são amarelas, né? Já são amareladas da quarentena. As unhas são verdes. Eu tô com uma camiseta. Ela é
listrada, amarela e vinho. Isso, né? Eu tô maquiada. Oi, eu tô com batom rosa. E no fundo é uma parede branca. Ela aparece do meu lado esquerdo superior uma planta e uma... Deixa eu ver o que é isso. É um vidro. Sombra. É uma sombrinha. É um vidrozinho. E bora então se descrever, Lix? Eu sou Janaína, né? Mas todo mundo me chama de Lix. Eu tenho cabelos vermelhos, caracolados, compridos. Eu uso óculos com armação também vermelha. Estou de maquiagem, estou de batom vermelho, porque eu gosto muito de vermelho. Eu estou vestindo uma camiseta preta, né? Onde aparece uma parte de uma tatuagem que eu tenho, que eu fiz com o nome da minha filha, que é uma clave de sol, né? E as partituras, e o nome dela é escrito em cima dessas partituras, muito estilizado. O meu fundo eu tenho do meu lado direito, né, o lado esquerdo para vocês, seria uma estante com alguns livros relacionados à história. E do meu lado esquerdo eu tenho um potinho com uma plantinha cheia de pedrinhas e um pequeno urso de pelúcia, que é da minha filha. Ah, sim, já representa digamos que o ser brincante que eu sou. Acho que eu fui certinho, né? Não, perfeito, assim, porque não tem como começar um papo sem se autodescrever, ainda mais porque no decorrer do nosso papo ou depois, eu tenho 3 amigos deficientes visuais que vão assistir a live. E uma coisa que eles deixaram bem claro, não se esqueça de se descrever, né? Até esqueci, eu tô de saia, porque às vezes eu vou levantar, você vai ver a saia, assim, acho que nem dá pra ver. Porque calça jeans não cabe mais em mim, né? Então, bola pra frente. Eu te entendo. As minhas jeans já eram. Enfim, esse é o problema da quarentena. Eu não sei quem eu sou. Você. Não sabe? Na verdade, eu não sei muito. Eu acho que se vier como é que eu posso te dizer? Uma redação quem sou, vai ser um grande ponto de interrogação. Mas a minha amiga, no story, ela definiu bem. Eu sou um ser brincante e eu tenho uma big criança interior dentro de mim muito bem resolvida, entendeu? Então meus estudos são todos voltados para a infância, para estudos do lazer e recreação, e eu sou apaixonada por sonhos, assim, eu sonho muito, eu sou uma sagitariana típica, com ascendente aquário, então eu sou sonhadora. Muito. Sou alienadona, assim, né? Mas ao mesmo tempo, né? Aquário é ar, né? Ar dá combustão ao fogo. Então eu sou muito agitada, assim. E meu maior sonho é conhecer a aurora boreal no momento. Olha, tá falando que ela é um ser de luz? Exatamente, Mi. É um ser de luz. Ah, Natália, Mi! Deixa eu dar um oi aqui só te interrompendo um pouquinho. Dar um oi pro Douglas, lá de Paranapiacaba, tudo bem? Douglas. Tá aqui como ser da mata, né? O Ai, Douglas, que legal. Douglas Raja. O Marcos da Filos, né? Josi tá entrando agora. Nath, beijo grande pra vocês. A melhor escola da vida. É isso aí. Bom, manda mal. E é só pra terminar, sabe aquele ditado que a vida começa depois dos 40? Eu acho que eu sou exemplo, assim. Depois dos 40, ou quase para completar 40, comecei a aprender uma pá de coisa, assim. Me interessei, comecei a me apaixonar por Metallica. Menina de bom gosto! E aí eu fiquei louca pelo... Como é que é? Aquele concerto que eles fizeram em São Francisco, pelo som do violino. Aí eu falei, eu vou aprender violino. Metallica com a Orquestra Sinfônica, live em São Francisco. Exatamente. Sim, aí eu ficava louca, assim, né? Aí eu falei, vou aprender violino, aí fui aprender violino, mas o violino tá com ciúmes porque eu me apaixonei pelo violoncelo. E o meu maior, acho que, digamos assim, o meu maior aprendizado é que eu entrei na aula no curso de Libras faz 6 meses. E é muito cedo ainda, é muito pouco, mas eu tô apaixonada. E também aprendi a andar de skate. Depois dos 40. Olha então, a vida isso!
Bom, Essa bom, bom. Conta um pouco pra gente da sua trajetória profissional. Tá, como eu sou um ser brincante, me apaixonei quando eu tinha meus 18, 19 anos, eu entrei na faculdade, não, eu tinha 17, olha só que pressão, entrei na faculdade de turismo, não sabia o que queria, aí me apaixonei logo de cara por recreação e comecei a fazer vários acampamentos, um atrás do outro. E aí eu tive uma empresa de recreação que teve um grande sucesso na época, assim, e comecei a dar, não digo dar aulas, a trabalhar com a docência e na área de recreação e lazer, né? Aí fui trabalhar num navio por alguns anos nesse setor de recreação e lazer e, nossa, foi uma das maiores experiências da minha vida. Mas a melhor foi dar aula na Fundação Casa para os meninos, né? Os meninos e as meninas, né? Em condição privada. Sim. E aí eu mudei completamente como ser humano e eu precisava fazer um mestrado que envolvesse educação, alguma coisa do tipo, mas aí eu conversando com uma coordenadora minha na época que eu dou aula no Senac e ela falou, faz curso de pedagogia. Eu falei, ai, mais uma faculdade? Ah, não, ia ser a terceira. Aí eu falei, não. Aí eu peguei e fui fazer e foi a transformação da minha vida. Assim, então eu sou um ser pedagógico. Assim, eu digo que eu sou truta do Jean Piaget, entendeu? Sabe? Piaget, né? Que eu troco altas ideias com Maria Montessori, só que o Pestalozzi ficou com ciúmes aí do Waldorf, né? Porque, o cara tem uma pedagogia que ele pode chamar dele, entendeu? E eu sou dos estudos da educação e dos estudos do lazer, né? Que depois eu fiz uma pós nessa área. Tem uns amigos aí que eu vi da pós também entrando. E assim, é muito legal. A minha trajetória é a recreação, mas a acessibilidade, vou complementando, tá? Ela entrou na minha vida. Na verdade, ela entrou na minha vida em 2008, quando meu pai teve um AVC, aqueles AVC de tronco, que é quando desliga toda uma caixa de fios atrás do cérebro, aí a pessoa fica tetraplégica, ela perde a deglutição e a fala, ela só fica com a comunicação do olhar. E aí ele ficou internado 6 meses, a gente não sabia como se comunicar, né? Ele só sorria e os olhos. Aí eu criei uma placa, digamos assim, era uma placa de comunicação alternativa. Aí tudo que ele queria, quando era uma piscada era sim, 2 piscadas era não. Então a gente conseguia se comunicar através dessa placa. Mal sabia eu que eu já estava praticando a acessibilidade, entendeu? Só que essa minha visão de mobilizadora veio só na universidade, na faculdade, foi em 2014, 2015, quando eu tive a disciplina, porque é obrigatório, né? Os cursos de formação de professores têm que ter Libras, e eu me apaixonei, assim, eu falei, gente, o mundo precisa ser acessível, e comecei a estudar altos livros, depois eu vou deixar umas bibliografias, eu acho super interessante. Boa. E foi na universidade que eu comecei a ser essa articuladora. Eu não me acho uma militante, apesar que conversando com meus amigos, pessoas com deficiência, eles falam, se você não é militante, qual a palavra que se pode usar? Sim. Entende? Mas eu me acho uma pessoa mobilizadora na qual eu quero conscientizar as pessoas que não têm deficiência a enxergar a pessoa com deficiência, porque é impressionante, Lix, como a galera é invisível, muitas vezes. Sim. E isso me incomoda, entendeu? Então, meu sonho é ver uma igualdade que reconheça as diferenças. E que uma diferença que não produza desigualdade social. Sim. Deu para entender? Assim, Sim, esse o meu objetivo. Então, é conscientizar as pessoas que não são deficientes, assim. E estamos indo. Eu acho que é o mínimo que a gente tem que fazer, né? O nosso papel enquanto educador
também é esse, né? Trabalhar essa conscientização, né? Levando essas coisas, que nem para mim, por mais que eu tenha vivido um período, né, dentro desse mundo, desse universo de pessoa com deficiência, ainda vivo, né, parte dele, né, tudo é muito novo para mim, né, assim, e trabalhando enquanto educadora dentro do estudo do meio, eu tento aprender todos os dias, nessas questões, as nomenclaturas, como você lida, né, como você chama, como você... É o tato, né, que a gente tem que ter para lidar com essas pessoas. Eu acho que isso é muito importante. Então, é só gratidão por você ter vindo aqui para poder ensinar um pouco pra gente tudo isso. Ó, hashtag te amo. Imagina, quem sou eu? Eu só sou uma sonhadora aí com um mundo mais acessível. E eu acho que é a partir, que nem nós como educadores pedagógicos, né? Sim. Porque nós somos, podemos usar essa nomenclatura, a gente precisa ter essa sensibilidade. Eu acredito que é a palavra que falta para muitas pessoas. Por exemplo, eu vou te citar, posso? Claro, claro. Você passou por um período de mobilidade reduzida. Sim. Você utilizou de um recurso chamado tecnologia assistiva, que foi uma bengala ou era uma... Foi uma bengala. Uma bengala. Uma bengala. E por quanto tempo você ficou com ela? 2 anos e meio. Te ajudou, não te ajudou? Muito. Assim, em quais momentos você... Teve algum momento que você não teve acesso a algum lugar? Alguns, né? Porque, assim, por exemplo, eu não posso subir escada. Então, alguns locais aonde eu ia não tinha rampa. Então, eu não podia subir. Lix, foi uma condição temporária. E não, essa vai ser whatever pro resto da vida. Eu não consigo subir escada. Entendi, não sabia, desculpa. Mas eu digo assim, por exemplo, do uso da bengala, por exemplo, você usou aquele período, não usa mais, né? Depende muito do roteiro. Se eu for fazer um roteiro onde exista uma necessidade maior de esforço físico, eu tenho que levar a bengala, porque senão eu não consigo subir. Por exemplo, se eu tiver que subir um morro, eu tenho que levar a bengala, porque senão eu não subo. Entendeu? Então eu preciso do apoio. Então, olha, posso te chamar de fedor? Pode. Fedor é um termo, deixa eu só comentar que eu utilizo às vezes com os meus amigos, mas as pessoas são muito cheirosas, tá? É só uma brincadeira. Então, fedor, você é uma pessoa que tinha uma vida normal e adquiriu uma condição. Sim. Então, o que acontece? Nós, pessoas que não temos deficiência, a gente acha que nunca vai acontecer nada com a gente. Sim. E aí, aí que entra a questão. Tem tanto, que nem aconteceu isso com você. Vou dar um exemplo que ficou muito marcado para mim, que é o secretário municipal da pessoa com deficiência aqui de São Paulo, que se chama Cid Torquato. E ele comentou que acho que ele tinha 42 anos, super jovem, foi dar um mergulho e bateu o pescoço no fundo do rio, ficou tetraplégico. Então, isso pode acontecer com qualquer pessoa. Gente, com qualquer situação. Então, acho que chegou o momento da gente começar a também se colocar no lugar do outro. Né? E não é só na pessoa com deficiência, não. Entende? É em todas essas causas que a gente escuta, agrega, questão do racismo, eu fico pé da vida, que até hoje, século XXI, Lix, a gente ainda tem que falar disso. Você acredita? Sim. Eu acho isso uma coisa sem explicação, sabe? Quando a gente vê, eu sonho com a questão de normalizar a diversidade. A gente está aqui falando da pessoa com deficiência, mas e aí o pessoal que é transexual? Entende? Vou dar um outro exemplo, que nem o IBGE, ele fez o último censo em 2010 e ele trouxe um dado que eu acho bem interessante, que eu acho que até agora que vão fazer novamente o censo, vai triplicar. São 45 milhões de brasileiros que têm alguma deficiência.
45 milhões equivale a 24% da população. Cara, é muita gente. Sim. Desse povo, 6 milhões são deficientes com deficiente visual e só temos aí nem 200 cães-guias à disposição. Isso não é grave, cara? Gravíssimo. Sabe? Então, é isso. A gente precisa pensar, Lix, em políticas públicas. Parece papo chato, mas não é, porque a gente precisa se conscientizar disso. Em políticas públicas para poder assegurar os direitos das pessoas com deficiência e também ampliar novos caminhos. Exatamente. Somente aí, meu bem, a gente vai ter uma inclusão. Porque, só para a gente separar, e acessibilidade e inclusão são duas coisas diferentes. Todo mundo pensa que acessibilidade e inclusão é tudo igual, né? As nomenclaturas. Acessibilidade são as formas, são os recursos, são as ferramentas que promovem o acesso à pessoa com deficiência a um determinado local. Uhum. Nós temos sete tipos de acessibilidade. Vou só citar umas. Por exemplo, a acessibilidade arquitetônica, que eu acho que é a que nós mais estamos adaptados, né? Sim. Assim, desculpa. Que, por exemplo, um degrau faz toda a diferença para um cadeirante. Certo? Pode se faz. E tem a acessibilidade digital. Gente, estamos em plena... Quer dizer, eu acho que a gente está em pandemia ainda, né? Sim. Estamos, né? Enquanto a gente não tiver a vacina, a gente tá em pandemia. Tá tudo certo. Deixa eu só dar um oi pro povo que tá chegando aqui, ó. Ai, sim. Quero dar um cheiro pra Sandra Nogaroto. A Sandra foi uma das pessoas que foi, assim, uma das minhas mentoras quando eu iniciei no turismo lá em Salesópolis. Ela era guia local lá de Salé. E também é professora, é educadora de educação infantil. E ela fez uma colocação muito boa aqui. Lembrando aqui que dos grupos de excursão com surdos, né? Ela foi atrás de capacitação em Libras e Braille para poder oferecer ao público de hoje melhores condições de aprendizagem. Oi, que arraso! Palmas, Sandroca! Vou te dar um abraço, Sandra! E ela também colocou aqui sobre a questão dos autistas, né? Alguns, por não terem a cara, muitas vezes não conseguem fazer valer os seus direitos. Exatamente. E lembrando que o TEA, que é o transtorno espectro autista, tem diversos níveis. Sim. Tem o leve, o médio, o avançado. Então, assim, realmente, literalmente o ditado, quem vê cara não vê coração, se aplica nesse caso, né? Sim. O pessoal tá comentando, a Renata falou uma coisa bem interessante, mas nem todo mundo tem essa consciência. Por isso que estamos aqui até. Exatamente. Entendeu? Porque eu falo, a gente faz trabalho de formiguinha. A gente vem cutucando, a gente veio para cutucar, sabe? Todas as nossas lives, Dart, quando a gente faz assim no projeto, elas nascem para lançar aquelas perguntas disparadoras, sabe? E dar aquela cutucada mesmo, para fazer a galera pensar. Esse é o nosso papel. Além de complementar tudo que a gente já faz dentro dos módulos de aula mesmo, de conteúdos. Mas eu acho que, enquanto educadores, a gente tem que fazer isso, sabe? Estimular mesmo, provocar, cutucar, fazer as pessoas pensarem e se situarem dentro da sociedade. Então, devagarinho a gente chega lá. Mano, vou até chorar. Chora não. Chora não, que eu choro também. É muito legal. A Sandra disse que trabalha na PAI. E, inclusive, né, Sandra, você pode confirmar, né, que a PAI está essa semana fazendo a Semana Nacional da Pessoa com Deficiências Múltiplas e Intelectuais, que eu acho que fecha hoje o ciclo de apresentações e palestras online, né? E hoje também, sabia, Lix, que é o dia do voluntariado? É mesmo? Não sabia, não. Por isso que o sol lindo. Não é só porque é a nossa live, não. Não, e eu pensando assim, puxa, dia do voluntariado, me veio uma questão, que nem, não sei se é porque eu convivo, mas com os amigos que têm, né, a deficiência visual, e eu tô muito pensativa nessa questão do cão-guia, e eu fico pensando assim, poxa, aonde que eu posso ajudar voluntariamente nesse setor, sendo que tem tão poucos animais, né, à disposição,
entendeu? E agora que tem algumas ONGs que estão disponibilizando através de alguns recursos cães mais em conta ou até doando, né? E que antes era caríssimo ter um cão-guia. Já cheguei a ouvir que 30 mil reais chegou o valor para aquisição de um. Nossa, é assim, muito caro, agora gente. É muito caro. Não, mas tem um lado bom. Agora tem, se eu não me engano, depois eu vou deixar no meu post. Todas essas dicas, assim, de sites, de livros, uma ONG que faz um trabalho bem legal de cão-guia também, assim, que eu esqueci o nome agora. Mas, assim, eu acho muito interessante a gente pensar aonde que eu posso também atuar no voluntariado para tentar também agregar mais valor à causa da pessoa com deficiência, entendeu? O Carlos Apple 2019 tá aqui, Dart, me inclui em algo de voluntário? Você me conhece e sabe que sempre quis desde as ideias do cursinho lá. Foi, Carlos, um grande beijo para você, para sua Sofia. Ele foi meu aluno. E, sabe, que nem eu te disse, esse negócio de ser aluno, ou de ser professora, docente, meus alunos se transformam em amigos. Entendeu? Tá, Carlos, depois a gente papeia. Me manda um WhatsApp. Ó, tá o bom? Kazan, grande Kazan. As pessoas não param para pensar que 80% das pessoas terão algum tipo de deficiência, principalmente com a idade, não esquecendo, estamos aumentando a nossa expectativa de vida. Opa. Perfeito. Tá, com mais idade. Obrigado, Kazan. Mais idade. Sim. E lembrando, por isso que nós, Kazan, a gente já percebeu que a gente tem mais consciência no que envolve acessibilidade arquitetônica. Quando a gente pensa em acessibilidade, logo, para mim, né, vou falar de mim, logo vem rampa. Vamos por rampa, elevadores. E a acessibilidade, ela não é só isso, né? Tem a questão da acessibilidade digital, por exemplo. Hoje a gente, que nem só complementando aquele papo, a gente está em pandemia, cara, cego, surdo, enfim, consome igual a gente. Sim. Consome o produto cultural igualmente. E aí, os sites estão preparados para poder atender a demanda? Por exemplo, eu conversando com o pessoal, né, eles falaram que, eu vou até comentar, não estou fazendo merchan, mas eu acho interessante alavancar empresas que pode falar à vontade, nega. Mano, a Nubank está ganhando muito cliente em termos de investimentos de CDI, CDB, esses investimentos, né, mais assertivos, LCA, LCI, com pessoas com deficiência. Por quê? É site acessível. É um site que tem um avatar de Libras, né? É site que tem contraste para quem tem baixa visão. Porque quem tem baixa visão, ele consegue também utilizar aquela lupa eletrônica. Não sei se você já chegou a ver, que ele posiciona no computador ou num livro e amplia, né? Uma escrita ampliada. E está ganhando muito cliente por conta da sua acessibilidade, entendeu? Assim. E eu posso ir falando? Pode, à vontade. Mas me interrompe, hein? Assim, porque eu tá tão bom te ouvir. Minha voz é infantil, mas você se acostuma, entendeu? Eu tô acostumada, já nem ligo. Tintim, eu tô bebendo água pra caramba. Uma coisa eu não vou falar que eu tô bebendo, porque senão você vai ficar com vontade. Eu tô bebendo água, tá? Enfim, a Sandra colocou aqui, né, que a Viviane Aguiar, são raros os sites que fazem uso de acessibilidade web, né? São bem raros mesmo. E a Sandra colocou, faço parte da APAJAC, Associação de Pais e Amigos de Autistas. Atendemos os filhos e as famílias dando suporte como neuropsicopedagoga, né? E os pais estão exaustos, alguns precisam de medicamentos. O negócio está bem complicado, né, nessa Nossa. área, principalmente agora na pandemia. Sandra, peço desculpa, eu li a PAI na hora. Mas é outro... Não, mas ela trabalha na PAI também. Tá. Eu li assim, sabe, 40 anos a gente já não enxerga mais tanto. Pois bem, só para poder então acrescentar, o mal do século dizem que é a depressão e a ansiedade. Se para nós
pessoas sem deficiência já está difícil, imagine para pessoa com deficiência e sendo criança. Fica muito mais complicado. E os pais precisam sim de apoio psicológico para poder enfrentar essa situação de... eu não sei muito dar um nome para isso. Até hoje eu não sei o que a gente está muito passando, né? Assim, eu só sei que a pandemia, essa coisa de ficar em casa, o isolamento, o nosso emocional, ele ainda não... O meu, pelo menos, ainda não conseguiu lidar porque com a gente isso. nós somos seres que somos seres que estão habituados a viver em sociedade, né? Então você se isolar, Exatamente. ficar sozinho é um negócio muito complicado. Se pra gente Exatamente. que tem não tem nenhum tipo de deficiência mais incisiva, é difícil, imagina para as crianças. Nossa, com certeza. E isso também entra, que nem a gente está falando dos tipos de acessibilidade, né? Sim. Que é diferente de inclusão. A acessibilidade, e eu nem comentei ainda do que seria uma inclusão, que eu já comento agora. Existem 7 tipos de acessibilidade, mas tem uma que eu acho que é a mais importante, que é a acessibilidade atitudinal. Nós encontramos muitas barreiras na questão de conscientizar o outro da importância da pessoa com deficiência. Entendeu? Da importância da pessoa, que a pessoa com deficiência tem seus direitos garantidos. Sim. Gente, vou dar um exemplo. Tem a lei de cotas, né? Para os negros, os indígenas, pardos. Essa lei é de 2000, se eu não me engano, 2012. A pessoa com deficiência também tem direito à lei de cotas nas universidades, mas somente 5 anos depois foi conseguido esse direito, entendeu? É algo tudo muito tardio, mas ao mesmo tempo nós estamos a gente está em avanço, só que é tudo muito lento, né? Nos mais diversos tipos de condições. Né, condições em termos de características, né? É muito complicado. É uma luta, velho, é uma luta que eu não consigo, mesmo tentando trabalhar com a empatia, eu não consigo calcular, entendeu? Inclusive dia 22, deixa eu até ver que dia, mas dia 21 de novembro, ou de setembro, é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. Acho legal a gente também colocar aí nas nossas redes sociais, para que todos lembrem da importância dessa questão de assegurar direitos, entendeu? Assim. E isso, assegurando direitos, nós evitamos o capacitismo, né? Assim... Todo mundo, assim, não sei se o pessoal sabe o que é eu vou comentar. Conta pra gente o que é o capacitismo. O que é um capacitismo, né, cara? É fogo. Meu sonho, na verdade, também, é que a gente chegue um dia e não precise mais fazer... explicando essas coisas, né? Fazer live sobre acessibilidade, sobre inclusão, entendeu? Que seja como respirar. Liques, você lembra que respira? Não. Eu não lembro, entendeu? Então, um dia, questões raciais, questões da pessoa com deficiência, vai ser assim. Eu sonho com isso, saca? E o capacitismo é a discriminação, é um termo, né? Uma terminologia, que é a discriminação e o preconceito contra a pessoa com deficiência. Não existe o racismo contra os negros? Existe o capacitismo nesse universo, entendeu? E a gente, sem querer, pratica assim. Porque nós, pessoas sem deficiência, nós estamos a todo tempo se desconstruindo e aprendendo também. E esse é o grande barato, né? E a gente pode citar vários exemplos aqui de capacitismo. Quando você... Sabe essa coisa assim, seu retardado? Tu tá sendo capacitista, entendeu? Quando você tá lá, que nem a gente tava brincando, que nem eu sou da ZL, né? Uma vez L, sempre ZL na vida. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. E aí você vai lá no meio do shopping Aricanduva,
que é muita gente, né? Assim, você tá lá com o seu carro e, cara, no sábado à tarde você não consegue estacionar ali, entendeu? Pelo menos antes desse novo normal. Aí você vê as vagas destinadas para os idosos e pessoas com deficiência, e aí, bonitão, você estaciona, né? Que eu sei que estaciona. Entende? Muitos estacionam e não se importam, entendeu? Seja no shopping, seja no mercado, seja na rua, a galera estaciona. Estacionem, ó, que nem eu te digo, bonitão. Se você estacionar e pegar um policial consciente, você leva uma multa linda de 5 a 20 salários mínimos. Entendeu? Existe lei que protege. Isso que eu fico pé também da vida, Lix, é quando um estabelecimento comercial só abre acessibilidade quando mexe no bolso. Não Sim. É, Glenn? O Glenn tá assim. O Glenn é meu amado, gente. Quando mexe no bolso. Então, isso é um tanto revoltante, mas não deixa de contribuir, né? Lógico. A Vivi Aguiar, ela está falando acessibilidade da web. Acessibilidade web, por exemplo, é tão importante que os sites precisam pensar até nas cores usadas para as pessoas que são daltônicas. Então, os nichos de deficiência são inúmeros. Obrigada pela iniciativa. Ela está dando parabéns pra gente. Obrigada. Né? Então, é pensar realmente nisso, né? Você tem muitos nichos de deficiência que precisam ser tratados. Que precisam ser... Desculpa, gente, mas é difícil, entendeu? De vez em quando sai. É foda. De vez em quando sai. É muito difícil, é justamente isso que a Dade está falando. Você ter que insistir numa coisa que deveria ser comum, sabe? Como ela falou, é a coisa do respirar. Você não precisa lembrar que respira. É normal, faz parte do seu cotidiano. Mas eu insisto, estamos aqui para te lembrar disso. Bom, vamos seguir porque a gente tá faltando 15 minutos para acabar. Nossa, já, gente! Eu te avisei. Olha, eu só sinto uma coisa, muita gratidão, Lix e Jean, porque eu tô tirando onda. Eu tô me divertindo, assim, sabe? Posso só comentar uma coisa antes de mais nada? Eu imprimi aqui, quando você tiver, amiguinho, no meio do mercado, e você vê uma criança esperneando e vê ela com um colar, ela ou familiar, um colar com essa fita. Vocês conseguem ver? Sim. E ela tiver num momento de crise, não é criança birrenta, é criança que tem o transtorno. Tudo bem? Outra coisa, não é só o quebra-cabeça, né? Que é a fita com quebra-cabeça. Se você vê também famílias, né, que tem o cordão com girassóis, também você sabe que ali tem alguém que tem o autismo. Eu acho que esses são pequenos detalhes que fazem a diferença. Essa do girassol eu não sabia. Sim, também. A da fita eu sabia, mas a do girassol não. Sabe uma outra coisa interessante também? Que é um profissional que ninguém fala, assim, e pouca gente sabe, é o auxiliar ledor. Já ouviu falar? Não. Ele é aquele profissional que faz a leitura de uma prova, por exemplo. Gente, agora eu acho que é o INEP, Instituto Nacional de Estudo e Pesquisa, que organiza o Enem. Aí, se uma pessoa tem deficiência visual, por exemplo, existe esse auxiliar que lê a prova para a pessoa, faz a audiodescrição. E eu vou dar uma dica. Quem quiser fazer um curso de ledor, a Patrícia Braille, depois vocês entram na página dela, eu também vou deixar lá no nosso post e tal, ela vai dar um curso de como você fazer a audiodescrição nesse momento. Eu estou dando exemplo de leitura de prova, mas pode ser em qualquer outro universo. Entende? Tá vendo? É um ambiente no qual você também pode atuar. Entendeu? E ainda de quebra-se mais inclusivo, né, meu bem? Né, meu pequeno gafanhoto? Eu conheço essa frase. Não é, dona Lix? Eu roubei de você.
Bom, e pensando em tudo isso, Dart, como que a gente pode trazer isso, no caso, para nós, né, que trabalhamos com o estudo do meio? Porque uma hora essa loucura toda vai acabar, né, a gente vai voltar para a rua trabalhando com as nossas saídas, assim, espero, né? Eu não vejo a hora de ter um ônibus cheio de criança o dia inteiro, né? Boa tarde, Berg. Boa tarde, galera que tá chegando. Pessoal, para quem tá chegando agora, um oi para todo mundo. Não esqueçam, curte aí no coraçãozinho, envia a setinha pra galera, compartilha e mandem as suas perguntas pra gente, que a gente vai falando aqui, a gente tá conversando e vai lendo as perguntas de vocês e vai colocando, tá? Quais as ações que nós, enquanto educadores, né, que trabalhamos principalmente com o estudo do meio, o que a gente pode fazer, né? Não só nós tentando melhorar e aprender, mas também para quem a gente presta serviço, né? Porque não adianta a gente pensar assim, eu Lix, enquanto educadora, tenho uma dinâmica de querer buscar conhecimentos para poder trabalhar de uma melhor maneira com pessoa com deficiência, se a empresa para a qual eu estou trabalhando não me dá recurso para isso também. Então vamos jogar os dois lados aí. O que nós, enquanto educadores, podemos fazer e o que as empresas também podem fazer. Ou seja, né, que nem eu trabalhei com turismo pedagógico. Nossa, mas eu trabalhei bem pouco tempo, infelizmente foram só 3 anos. E foi aí que eu conheci o povo todo, né, e tal, nossa. E assim, o primeiro passo para nós educadores é você ser sensível o suficiente de querer saber o que... vamos supor, você recebe um grupo e nesse grupo você tem um autista. Procura saber qual é o grau de autismo, toma algum medicamento, que nem a gente não pode medicar, mas é importante você se aproximar, entendeu? Mas, sobretudo, investir em formação, Lix, investir em capacitação dentro da acessibilidade cultural é um dos pontos que, na minha opinião, eu acho mais importante e que o empregador, né, posso falar, o dono da agência do Sim. turismo pedagógico, não se preocupa. Por exemplo, se eu quiser aprender Libras, tem que vir do meu recurso, certo? Sim. E se a agência na qual eu presto serviço fecha um grupo com seus educadores e faz as aulas de Libras no próprio lugar, né, na própria agência dele? Ele vai ter ali, por exemplo, se são 10 pessoas, ele vai ter 10 fiéis escudeiros. Entendeu? 10 pessoas que vão, além de fazer a diferença, vão agregar, além de agregar positivamente na vida da pessoa com deficiência, vai atrair muitos mais clientes para ele, entendeu? E ele vai conseguir sobreviver a esse novo normal. Porque, Fedô, as agências de turismo pedagógico estão funcionando? Me fala. Não. Parou! Entendeu? Parou. Tem gente que está entregando ponto, meu amor. Isso é triste de ver. Então, eu penso assim, como nós, o pessoal do turismo pedagógico, eu vou falar nós porque eu já me incluí. O pessoal do turismo mas você não deixa de estar no turismo pedagógico, gata. Ai, não deixa de estar. É que eu não aguentava mais acordar 4 da manhã. 4 da manhã não, era 3 e meia. Que eu sou disso, de acordar 3 horas da manhã, pegar um trem lotado. Só para complementar uma coisa que você está falando aqui, o Jean, ele fez uma lembrança bem boa. Ele trouxe uma frase que a Raquel usou na nossa última live, né? A gente pensa num pensamento global, mas com atitudes locais. Você tem que começar ao seu entorno ou com você, para poder fazer diferença no todo. Nossa, não, super. E sem falar que o principal recurso dentro da acessibilidade e inclusão é o ser humano, né? Quando a gente fala de inclusão é o quê? É o processo que envolve gente, né? Você, entendeu? Olha a diferença. Acessibilidade são os recursos para poder ampliar
O acesso. Inclusão são as pessoas, é a consciência, quebras de barreiras atitudinais, entendeu? E voltando para o tema do estudo do meio, eu acredito que as agências... Eu vou generalizar, mas eu acredito que a galera faz vários treinamentos pelo menos uma vez a cada 6 meses. Eu lembro que quando eu participava de uma agência, uma vez a cada 6 meses tinha treinamento sobre educação, tinha de educação infantil, de recreação, mas eu nunca tive um treinamento de acessibilidade cultural. Nesses anos todos que eu trabalho, eu nunca tive também. Nunca teve? Então, senhor empregador, começa aí a contratar consultores de acessibilidade. Tem vários, posso falar de vários. Tem a Amanda Tojal, ela é ferradona, ela é a ferradona, ela presta consultoria para a Pinacoteca, para você ter uma noção, nossa, é ótima. Você também pode contratar a Ver com Palavras, que é a Lívia Mota, que trabalha com a questão de audiodescrição em todos os meios culturais que você possa imaginar, entendeu? Entre em contato com a Dorina Noil, a fundação. Eles fornecem cursos um atrás do outro, cara, de acessibilidade. Então, se você tem um educativo dentro de uma exposição, Lix, no qual o cara, ele tem uma acessibilidade atitudinal, assim, trabalhada e preparada com cursos de formação, tem recursos de tecnologia assistiva que podem até serem, assim, descartadas no momento. Como, por exemplo, se eu atendo bem, se a formação é boa no atendimento do educativo, eu consigo conduzir uma galera deficiente visual sem o piso tátil. Sim. Me entende? Sim. Então, é uma crítica que eu faço, olha... porque vocês, principalmente os contratantes, precisam incluir o tema, gente. Cara, como abordar as pessoas com deficiência? Tu tá vendo um cego. Esse termo cego não é pejorativo, tá? É utilizável. Você tá vendo um cego, aí ele tá para atravessar a rua, você já vai pegando no braço do cara e atravessa o cara. De repente o cara tá esperando o namorado, a namorada, entendeu? Sim. E outra, né, até complementando, você não pega no braço dele, ele que pega no seu. Exato. Entende? E aí, você sabia disso? É que nem você poderia saber, mas será que alguém aqui sabia? Sei lá, muitos educadores não quando sabem você vai auxiliar na condução de um cego, você não pega nele, ele que pega em você. E ele vai te seguir. Né? É isso, gente. Aliás, você não pega em ninguém. Não pega não. O tema é esse. Você não põe a mão em ninguém. Entendeu? A pessoa. Se a pessoa precisa, ela vai se apoiar em você e você conduz. Simples assim. Sim. Simples assim. A gente tá falando de cego, mas e a galera que tem surdo-cegueira? E aí? Né? Entendeu? Eles têm bengala diferenciada. Entendeu? Todos esses detalhes, não sou eu que tenho que vir aqui falar. Não é você também que tem que comentar numa live. Não, o empregador tem que nos fornecer cursos, entendeu? E curso sabe do que também? Não é só de como abordar a pessoa com deficiência. É curso de audiodescrição. Você tem que saber descrever, meu bem, as suas imagens dentro do seu Instagram, do Facebook e desse Twitter. Nem sei se é Twitter que fala. Uhum. Mas assim, o leitor de tela da pessoa... ela vai ler a sua legenda, mas a sua foto, ela vai ficar sem ter o acesso. Que tipo de acessibilidade você está fornecendo? Nega, seguinte. Tá. Vai cair. Vai cair? Eita. Vai. Topa voltar mais uns 20 minutos, meia horinha, só pra gente terminar? Tá, pra terminar o raciocínio, porque essa parte é importante. Tá gente, bom. Tá muito bom isso aqui. Eu vou encerrar agora, tá? Porque falta menos de 5 minutos para cair, porque eu entrei um pouquinho antes das 3. E já retorno. Galera, é só clicar de novo, tá? Eu vou, mas eu volto, tá bom? Beijo no coração. Vai demorar uns 2 minutinhos só para eu poder salvar aqui,
tá bom? Ah, Até tá já. bom. Gratidão. Tchau, tchau.